E aí, vamos estudar a lição? Compartilhe em nome de Jesus. Esse é o verbo, estudar e compartilhar. Aí na rede social, Instagram, @PRDudu, segue lá. Se inscreve no canal do YouTube, PR Dudu também. É tudo PR Dudu, é pequenininho para poder facilitar a sua vida, meu filho. Esperança da ressurreição. O texto poderoso do capítulo 15 de 1 Coríntios fala muito ao meu coração. Ali vem a narrativa do que acontecerá em todo o processo da ressurreição. Ei, Jesus havia mandado os discípulos pregarem o evangelho, eles saíram em duplas e tudo mais, e de repente o mestre morre. E com a morte do mestre, o esmorecimento toma conta, o desânimo total, ninguém entende mais nada, é frustração, decepção, todo mundo trancado dentro de casa, e agora, o que vai acontecer? A morte trouxe um ponto final ao ministério, a morte trouxe um ponto final às perspectivas, e de repente Jesus ressuscita. E por isso o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 17, diz: se Cristo não ressuscitasse, vã teria sido a nossa pregação, a nossa fé. Exatamente, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale de nada, a nossa esperança não existe. A ressurreição dele é a prova de que nem tudo está terminado, que não existe um ponto final, mas existe uma continuidade no que diz respeito à nossa esperança. E os discípulos, após a ressurreição, uma vez que contemplaram que a morte para o crente não é o ponto final, porque Jesus deu-nos o exemplo disso, partiram para cima, mudaram a história, evangelizaram, empregaram, fizeram e aconteceram, enfim, explodiram neste mundo. Diante de tudo isso, ou seja, em função da perspectiva da ressurreição do Mestre, ele não está morto, ele vive, a morte não é o fim. Resultado, os discípulos nem mais temeram a morte e pregam que o cristianismo deve ser exatamente um relacionamento com Deus que nos leva a não temermos a morte, porque o nosso Cristo não está morto, ele está vivo. E você percebe a dinâmica da vida dos discípulos após receberem a notícia que Jesus está vivo? Ou seja, a morte não é um impedimento para o servo de Deus. Talvez uma vírgula, mas não um ponto final. Porque ainda que morra, viverá, diz a promessa através da declaração de Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, disse Jesus. Ei, você anda triste porque perdeu um ente querido, está chateado porque perdeu um filho, perdeu o papai, perdeu a mamãe. Ei, no cristianismo, isso não é um ponto final, é uma vírgula. Daqui a pouco ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. E os entes queridos que você perdeu, que dormiram no Senhor, vão se levantar para a glória de Deus e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deus nos abençoe e nos conforte com essa esperança. Pai querido, obrigado porque a nossa fé não é em vão, porque a ressurreição do Senhor Jesus, o teu Filho, garante-nos isso, a esperança para todos nós, mesmo em face à morte. O teu poder transpõe a sepultura. Louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus da vida, em nome de Jesus.